Boa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, meu Pai, na condição de teus filhos, agradecidos, ó Pai, por as bênçãos que o Senhor nos derramou durante este dia, sobre cada um de nós, ó Pai. Aqui estamos para louvar e bendizer o teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor venha nos usar para fortalecer espiritualmente, ó Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que eu escolhi para falar hoje é um tema conhecido de todos, mas que eu tive uma motivação maior para estar falando um pouquinho mais desse assunto, para nós relembrarmos, porque se você ainda não se deparou com a situação, em algum momento você vai se encontrar com essa situação. Porque aí fora a gente sabe que tem umas pessoas que acreditam no dom de língua, né? Dom de língua, mas diferente daquele que a Bíblia fala para nós, né? Então, alguém aqui acredita no dom de língua? Acredita? Então, o motivo da pergunta é que domingo, eu estava fazendo um pequeno trabalho, ali por volta de 12:30, e eu cheguei numa residência e vi uma pessoa lá deitada num banco. Como eu estava fazendo o trabalho, eu falei, não, eu vou chamar, não vou passar. Então, bati palma, a pessoa se levantou, veio, eu entreguei-lhe o folhetinho, aí cumprimentei, né? Boa tarde, tudo bem com o senhor? Qual o nome do senhor, por favor? E aí eu fiquei esperando ele falar o nome. Mas aí entreguei o folhetinho, e aí ele olhou assim, pegou assim, aí disse assim, você é evangélico? Sim, senhor, sou evangélico. Você guarda o sábado? Sim. Aí, isso aí é coisa de Moisés, isso aí não existe mais. E aí começou a falar algumas coisas, e eu fiquei ali parado, e orando, né? Senhor, o que é que eu faço? Eu vou, espero ele falar o nome, e aí fiquei ali parado. E aí ele continuou, falando algumas outras coisas lá, e eu tentava entrar em alguns assuntos, mas aí eles falam bastante, né? Aí eu deixei ele falar. E aí, por final, ele fez a pergunta, você acredita no dom de língua? E aí, o que eu respondi para ele? O que vocês acham que você representa? Não foi essa a resposta. Eu saí de lá chateado porque não foi essa a resposta que eu dei, que naquele momento eu dei. Eu falei que não. Falei que não, e ele falou mais um pouco lá, falou assim, tá lá em 1 Coríntios. Aí também, se fosse para mim falar, que eu sabia que eu já tinha lido algumas coisas sobre isso, inclusive está grifado aqui na Bíblia, porém, eu estava tentando lembrar, se fosse para falar, está lá em Mateus, ou está lá em qualquer... Aí era fácil falar assim, né? É fácil falar assim. Então, aí depois ele olhou o panfleto, eu já li sobre isso, mas tá bom, você está fazendo um trabalho que muitos deveriam estar fazendo, você está anunciando Jesus. Bom trabalho, você parece ser uma pessoa calma, né? Falei, parece, né? Aí ele falou, não, tá bom, pode continuar o seu trabalho, eu vou dar uma lida nisso aqui de novo. Aí eu deixei a bicicleta, era uma casa de esquina, deixei a bicicleta e continuei a fazer o trabalho na rua. E quando voltei, ele estava sentado, não estava deitado mais, ele estava desbursado em cima do folhetinho, estava lendo, né? Então, eu saí de lá, terminei o trabalho que eu estava fazendo, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi orar e abrir a Bíblia para ver realmente onde que estava isso. E achei algumas passagens, né? Que eles acreditam que o dom do Espírito Santo, a pessoa que recebe o dom do Espírito Santo, fala línguas estranhas. Alguns chegam a falar que até é os anjos. E, na verdade, nós temos a Bíblia discorda disso, porque ela fala ali no Novo Testamento, tem várias pessoas, grupo de pessoas que eram cheias do Espírito Santo
e jamais falaram em línguas estranhas, né? E aí eu vou citar as passagens, não vou ler todas essas passagens. Por exemplo, os samaritanos. Era cheio do Espírito Santo, mas não falavam em línguas estranhas. Isso está lá em Atos 8, 17. João, está em Lucas 1, 15. Maria, Lucas 1, 35. Isabel, Lucas 1, 41. O próprio Jesus, está em Lucas 3, 22. Os 7 diáconos, está em Atos 6, 1 a 7. Estevão, Atos 7, 55. E Paulo, Atos 9, 17 e 18. Todas essas pessoas são cheias do Espírito Santo, mas não falaram, não falam línguas estranhas, né? Então, peço aos irmãos que vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios 14, o verso 19. 1 Coríntios 14 e o verso 19. E diz assim, Paulo falando: contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele prefere falar 5 palavras, mas que todos entendam, né? E não 10.000 palavras que ninguém entende nada. Aí voltando aqui no capítulo 12, o verso 10 de 1 Coríntios, outros, os dons espirituais, né? Outros operarão de milagres, outros profecias, outros discernimento de espírito, a outros variedade de línguas, a outros capacidade de interpretá-las. E o verso 28 do capítulo 12. Uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Mais uma vez, Paulo está afirmando aqui que se deve falar em línguas, mas que seja interpretada para que as pessoas entendam, não a língua que você fala e ninguém entende, né? E vamos voltar um pouquinho lá em Marcos 16 e o verso 17. Marcos 16, verso 17. Diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônio e falarão novas línguas. E aqui, e o que seria essa nova língua? Por exemplo, o inglês, ele não é uma nova língua, né? Ele é uma língua velha, faz tempo que o inglês é uma língua de outro país. Por exemplo, aqui, Deus é uma promessa de Deus para cumprir a missão de pregar o Evangelho. Por exemplo, se eu quiser aprender um novo idioma, por exemplo, o inglês, eu vou aprender o quê? Uma nova língua. Para quê? Para falar com as pessoas que falam essa língua. É esse o sentido aqui, para concluir o significado é concluir a pregação do Evangelho. E nada mais do que isso, né? Aí nós vamos voltar lá em 1 Coríntios 14 de novo. Vamos ler mais um pouquinho, mais uns versinhos lá. Desculpa, irmãos. Primeiro nós vamos em Atos 2. Aí foi a primeira passagem, depois que eu cheguei no domingo, a primeira passagem, quando eu abri a Bíblia, foi a primeira que eu encontrei. 2, do 1
até o 13. Atos 2, 1 até o 3. E aqui, acontece aqui que depois do grande derramamento, né, na época do Pentecostes lá, vamos lá ler o verso 1. Cuidadosamente, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, helenitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos. Aqui residem tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como ouvimos falar em nossas próprias línguas, e as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer? O que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E, na verdade, eles não estavam embriagados, eles estavam felizes, porque eles estavam ouvindo a voz de Deus falando com eles na sua própria língua, né? E eles não estavam embriagados, né? E aí nós vamos voltar lá no capítulo 14 de Mateus, ou de 1 Coríntios. Verso 5. E Paulo continua dizendo: Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estarei como se falasses ao ar. Verso 18. Dou graças a Deus, porque falo outras línguas, mais do que todos vós. O verso 19 já foi lido, mas eu vou continuar a leitura. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. 21. Na lei está escrito: falarei a este povo
por homens de outras línguas, por lábios de outros povos, nem assim me ouvirão, diz o Senhor. O 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? 27. No caso de alguém falar outra língua, que não seja mais do que 2 ou 4, ou quando muito 3. Isto, sucessivamente, haja quem intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então, mais uma vez, Paulo está dizendo que a se falar é para que todos os que estiverem ouvindo entendam, não que esse negócio de ter que ter língua estranha, que tem que falar estranho. A língua está bem claro aqui, para você também que nos assiste, que não existe esse negócio de língua estranha. A língua é bem clara, não existe, e é impossível quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela falar em língua estranha. O dom do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é totalmente diferente desse grupo de pessoas que interpreta desse jeito, né? Que quem recebe o dom do Espírito Santo, ele fala em línguas estranhas. É o contrário. O que a Bíblia relata é outra coisa totalmente diferente. Nós vamos lá em Gálatas e vamos conferir o que a Bíblia fala quando alguém recebe o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5. Gálatas 5, 22 e 23. A essência do fruto do Espírito Santo. Diz assim, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, a essência de quem recebe o Espírito Santo é o amor. É o amor. O que acontece com a pessoa quando recebe o dom do Espírito Santo? O que acontece? Ela passa a ser totalmente diferente. Ela vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, vai ter os seus relacionamentos no seu trabalho vai ser melhor, vai ter capacidade de perdoar, vai ter um melhor relacionamento com os irmãos na igreja, perante a sociedade, e é uma infinidade, vai ser mais paciente, vai ser mais produtivo, você não vai... O fruto do Espírito Santo, quando você recebe no seu coração o verdadeiro fruto do Espírito Santo, você melhora tudo na sua vida. E quando isso não acontece, às vezes um relacionamento na vida conjugal vai ruim, isso aí é porque parte do egoísmo que a gente tem e está faltando Deus. E faltando Deus, está faltando amor, porque Deus é amor. E a essência do Espírito Santo é o amor. Então, se nós aqui nessa noite estivermos passando por algum problema desse, faltando esse amor, que nós abrimos o nosso coração a Deus, e você de casa também que nos assiste, abra o coração a Deus para que o amor
do fruto do Espírito Santo possa reinar no nosso coração. E aí nós nos tornamos pessoas melhores, não para nós mesmos, mas sim perante a sociedade e os nossos relacionamentos no geral. E que Deus nos abençoe a todos. O assunto foi que me deixou, como eu falei no início, que me deixou, lembrando como é que é o pastor lá, irmão? Lá do Mira da Verdade, lá do Leandro Quadro, né? Que me deixou incomodado foi esse daqui. Porque não adianta eu falar, não, está lá em Mateus, está lá em Atos. E uma coisa que me chamou a atenção e que eu tenho meditado durante esses dias, de domingo para cá, é que quando a gente, espero que aqui todos nós tenham esse desejo de sair, tirar uns 30 minutinhos, uns 20 minutinhos para fazer um trabalho de evangelismo, e é importante que a gente não deixe a espada de Jesus em casa, né? Porque na hora que ele estava lá, se eu tivesse com a Bíblia e estivesse folheando, com certeza Deus teria me dado a luz para me ver onde estava e conversar um pouco mais com ele, né? Mas eu não desisti, não. Eu tenho vontade ainda de em algum momento, passar lá, cumprimentar ele. E quem sabe, né, nós podemos conversar um pouquinho, esclarecer algumas coisas, que às vezes ele queria saber de algumas coisas, né? E eu já pedi perdão a Deus, já me reconciliei com Deus nesse sentido. Eu creio que tenha falhado naquele momento, mas eu saí de casa para fazer um outro trabalho, não esperava, né? Então, o recado não é o recado, né? A mensagem que eu trouxe aqui para a gente recapitular é para que nós vamos encontrar, se não encontrou ainda, vai encontrar alguém que vai nos questionar a respeito desse assunto, e a gente precisa pelo menos saber onde está uma passagem e mostrar para ele, porque às vezes ele está querendo a luz, está querendo que a luz dele seja esclarecida também. E a gente às vezes não sabe decoradamente, né, onde que está. Mas se você abrir a Bíblia e ver o capítulo, está marcado lá, que eu tenho certeza que todos já leram, está marcado rapidinho, você pode mostrar. E aí a pessoa que toma a decisão, se ela quer continuar na escuridão ou quer que a sua luz passe a brilhar. É esse a mensagem que eu trouxe hoje. Espero que os irmãos tenham nos ajudado a compreender, né? E tenha nos relembrar. E é importante que a Bíblia, a gente lê, mas toda vez que a gente lê o mesmo assunto, sempre Deus tem algo a nos revelar. Então, por isso, a gente não deve ficar acomodado e não abrir a palavra de Deus. E de domingo para cá, eu tenho estudado muito, tenho ouvido bastante sobre o assunto, para que eu tivesse mais tranquilidade para estar aqui passando para os irmãos. Fazendo essa meditação junto com os irmãos aqui sobre o assunto do dom de língua.